A paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Seja muito bem-vindo ao canal da FAEST Academia, uma escola de educação teológica aqui no estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios da lição 2 do segundo trimestre de 2024 da EBD, Escola Bíblica Dominical, revista da CPAD Adultos, que tem como título A Escolha entre a Porta Estreita e a... Mas antes, não se esqueça de deixar seu like, inscrever-se no nosso canal da FAEST Academia, compartilhar, comentar, para que mais pessoas sejam alcançadas por essas videoaulas aqui da FAEST Academia. E também não esqueça que na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para obter maiores informações sobre nossos cursos de teologia aqui da FAEST Academia para abençoar a sua vida. E também você encontra aqui na descrição abaixo desse vídeo links para você comprar os livros que são citados pelo comentarista deste novo trimestre, desta lição, e nos ajudar dessa forma a prosseguir com esse ministério de ensino da palavra de Deus. Texto áureo diz assim: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, versículo 24. Verdade prática: a porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. Leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14, e capítulo 3, versículos do 1 ao 10. Introdução. Nesta lição estudaremos o simbolismo da porta estreita e da porta larga, do caminho apertado e do caminho espaçoso ou largo. Nosso propósito é pontuar algumas razões que nos mostram por que devemos escolher a porta estreita e, do ponto de vista bíblico, como entrar pelo caminho apertado. Nesse sentido, veremos que o início da nossa jornada deve levar em conta o caminho que nos conduz ao céu. Então, nesta lição número 2, essa segunda lição do segundo trimestre de 2024, continuando esse estudo sobre o caminho que leva ao céu, o comentarista vai trabalhar esse simbolismo ou analogia da porta estreita e da porta larga, do caminho apertado e do caminho espaçoso, que o próprio Senhor Jesus usou essa analogia, esse simbolismo, para mostrar algumas verdades espirituais que todos os cristãos precisam compreender e colocar em prática. Tópico 1, portas e caminhos. Subtópico 1, a porta estreita. A ideia de uma porta estreita como caminho para a vida está presente tanto na literatura judaica quanto na cristã. Por exemplo, essa concepção é encontrada no Antigo Testamento. Veja o livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 24. Sabemos que a porta é uma entrada existente em um edifício ou no muro de uma cidade. Algo muito comum nos tempos antigos, em que a cidade era toda murada e ao redor de todo o edifício havia uma porta estreita. Era por meio dessa porta que todos entravam e saíam da cidade. Então, esta ideia de uma porta estreita ou uma porta apertada ali, um caminho apertado, é uma ideia que já vem lá do Antigo Testamento, e da literatura judaica. As cidades antigas praticamente todas eram muradas, tinham muros, algumas como Jericó, por exemplo, que é bem conhecida ali no livro de Josué, tinha um muro enorme, muito alto,
Mas tinha também uma porta, e era geralmente pela porta que as pessoas entravam, saíam, negociavam ali na porta e faziam muitas outras coisas nessa porta. Então, o Senhor depois vai explicar melhor o que significa simbolicamente essa porta nessa analogia que ele usa para falar da vida cristã, da caminhada cristã. Subtópico 2, o caminho apertado. Quando falamos de caminho apertado, apontamos para a conduta, a maneira de viver que evidencia salvação ou perdição. Nesse sentido, a linguagem figurada do caminho apertado, conforme Mateus capítulo 7, aponta para os que desejam a vida eterna. A palavra apertado vem do verbo grego tilibo, que significa prensar como uvas, espremer, pressionar com firmeza. Caminho comprimido, contraído. Metaforicamente, significa aborrecer, afligir, angustiar. O caminho apertado é o que nos leva a praticar os ensinamentos de Jesus de modo bem concreto: amar os inimigos, não praticar a hipocrisia, acumular tesouros no céu, dentre outros princípios celestiais ensinados no Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, versículos 39 e 48. Então, aqui nessa analogia do caminho apertado, o que isso significa para nós que servimos ao Senhor Jesus? Significa justamente abandonar todas as práticas mundanas, todas as práticas que o nosso velho homem, nossa velha natureza praticava, para viver de uma maneira que agrada a Deus, de acordo com os princípios do Novo Testamento, ou da Palavra de Deus, que são justamente princípios que a pessoa que nasce de novo, que experimenta esse novo nascimento, ela vai querer praticar. Princípios de justiça, de santidade, de amor ao próximo, de amar o inimigo, de acumular tesouros no céu e não aqui na terra, de buscar os bens celestiais, de buscar os bens espirituais e não somente as coisas relacionadas à nossa vida aqui na terra. Então, esse é realmente o caminho apertado. Por que apertado? Por que difícil? Porque vai contra a nossa natureza humana decaída, que a natureza humana decaída, ela busca satisfazer os desejos da carne, a vontade da carne. E o caminho apertado é justamente o contrário disso. Por isso que é apertado, que é difícil. Subtópico 3, porta larga e caminho espaçoso. A porta larga e o caminho espaçoso simbolizam uma vida sem compromisso com Cristo, segundo o padrão do mundo. Essa porta recebe muitas pessoas que expressam crenças e valores segundo a sua vã maneira de viver. Um caminho que tem seduzido muitos por meio da busca irrefreada, sem freio, do prazer e das ideias que negam a Bíblia como nossa única regra de fé e conduta. São uma porta e um caminho em que entram pessoas que vivem segundo as suas próprias ideias. Juízes 21, 25. E que não desejam ajustar-se aos ensinos da palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38. Então, essa porta larga, esse caminho espaçoso, o simbolismo que nos traz é justamente de uma vida descompromissada, dos ensinamentos de Cristo Jesus. Ou seja, uma vida que quer viver de acordo com as suas próprias concepções, hedonismo, mundanismo, vaidade da carne, desejos carnais, ira, egoísmo, orgulho, preconceito, todas essas obras da carne justamente contrárias ao caminho que leva ao céu. Então, por isso é que nesse simbolismo aqui da porta estreita e da porta larga, a porta larga e o caminho espaçoso é viver a vida humana de acordo com esses desejos carnais.
Então, e aí são muitas, ou seja, a maioria das pessoas, né, entram por esta porta e seguem por este caminho espaçoso, mas o destino final é a perdição eterna. E só há uma maneira de sair deste caminho espaçoso, de sair desta porta larga, é entregando a vida a Jesus Cristo, é nascendo de novo. E a partir daí, recebendo o Espírito Santo, a virtude, o poder do Espírito Santo na sua vida, passar a entrar pela porta estreita e seguir pelo caminho apertado que conduz à vida eterna. Tópico 2. Por que entrar pela porta estreita é difícil? Subtópico 1. Uma porta aberta, porém difícil. A porta para a entrada na pátria celestial está aberta. Porém, há muitos impedimentos para que a alma humana a atravesse. O egoísmo, o ego inflado, a idolatria, dentre outros. Contudo, nosso Senhor ensinou que para tomar o caminho do céu é preciso negar a si mesmo, deixar morrer o que somos para viver a vida com Ele, a fim de que resulte em uma glória progressiva e indizível. Mateus 16, 24, Romanos 6, 6, Gálatas 5, 24. Ou seja, a porta estreita está aberta para todos que se arrependem dos seus pecados, buscam perdão de Deus em Cristo Jesus e passam a ter o Espírito Santo na vida deles. Mas devemos reconhecer que, apesar da porta estar aberta, né, ainda neste período da graça de Deus, né, é realmente difícil entrar por esta porta, porque vai contra, como eu já falei, a nossa humana natureza decaída no pecado. Por isso que é difícil. Mas o Senhor Jesus está com os braços abertos para ajudar, para salvar, para libertar, para transformar e ajudar esse novo cristão a entrar por esta porta que leva para a pátria celestial. Subtópico 2. As oportunidades da porta larga são atraentes. Para muitos, o caminho da porta estreita não é atraente, pois a porta larga oferece uma jornada de prazeres, deleites e libertinagem. Entretanto, os que andam nesse caminho são dominados pelas ilusões da vida, enrolando-se numa sedutora fantasia. É um caminho de apego prazeroso ao mundo e de desprezo a Deus. 1 João 2, versículos 15 e 16. Tragicamente, todos os que amam o mundo não terão direito a entrar nos céus. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Por isso, o cristão comprometido com o Evangelho de Cristo sabe que o mundo passa, a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2,17. Então, as oportunidades da porta larga do caminho, né, largo, da porta, né, que a maioria da humanidade, infelizmente, segue, são prazeres, é uma jornada de prazeres, deleites, libertinagem. A pessoa acha que pode fazer o que quiser da vida dela, e ela que decide o que fazer, etc. Ela acha que está no domínio da sua própria vida, mas na verdade é apenas está sendo usada pelo adversário, pelo inimigo da alma humana, que é Satanás, né? Faz as suas próprias escolhas, está ali naquele caminho largo, aquele caminho que tem realmente, né, uma sedução para a carne humana. No entanto, né, esse é um caminho que afasta a pessoa de Deus, afasta a pessoa de Jesus, afasta a pessoa do Espírito Santo, afasta a pessoa da salvação eterna, da vida eterna com Deus, na presença de Deus, né? Esse é um caminho que atrai a maioria das pessoas, porque não querem
obedecer, são pessoas que estão em rebelião contra Deus e sua palavra. Subtópico 3. As razões das exigências. Diferentemente da porta larga e do caminho espaçoso, a porta estreita e o caminho apertado requerem uma transformação interior, uma decisão pessoal e uma disposição em seguir na contramão da maioria. Só começa a trilhar pelo caminho da porta estreita quem se reconhece em Cristo como um pecador, segundo as Coríntios 12, 9, e com disposição de viver uma vida dirigida por Ele como um novo começo, segundo as Coríntios 5, 17. A partir dessa jornada, o Evangelho nos faz caminhar em santidade, seguir os passos de Cristo e andar como Ele andou, 1 João 2, versículo 6. Então, estaremos prontos para criar raízes e enfrentar os obstáculos de nossa jornada cristã. Então, neste subtópico, aqui o comentarista, ele vai falar das razões, das exigências para poder entrar pela porta estreita e seguir pelo caminho apertado, que conduz à vida eterna. Por que é exigente? Porque exige uma transformação interior. A pessoa tem que ser transformada de dentro para fora. Isso é o chamado novo nascimento, que é operado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem opera essa regeneração, esse novo nascer, dentro do ser humano que se arrepende dos seus pecados. Então, é preciso também uma decisão pessoal. A pessoa precisa querer seguir por este caminho, precisa querer seguir, obedecer aos mandamentos, aos princípios que o Senhor Jesus e seus apóstolos ensinaram. E ela também precisa de uma disposição para continuar seguindo na contramão da maioria da humanidade. O cristianismo, ele é uma contracultura, porque o cristão, ele vive ou procura viver uma vida diferente do que as pessoas não convertidas, da forma como as pessoas não convertidas vivem. Ou seja, elas vivem para agradar os desejos da carne. O cristão vive para agradar a Deus. As pessoas vivem de acordo com suas próprias ideias preconcebidas, suas ideologias. O cristão não, ele vive de acordo com os princípios bíblicos da palavra de Deus. Ele procura viver sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus e seguindo o que a palavra de Deus ensina. Então, a partir dessa jornada, e o cristão, ele começa a viver em santidade, ele começa a se afastar das coisas que sabe que não agradam a Deus, que entristecem o Espírito Santo. Mas é por isso que tem essas exigências. Não é de qualquer maneira que entra pela porta estreita e segue pelo caminho apertado. É um caminho de renúncia, um caminho do negue-se a si mesmo, de tomar a nossa própria cruz e seguir ali nas pisadas do Senhor Jesus Cristo. Se você quer aprender mais sobre a palavra de Deus, na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para obter maiores informações sobre nossos cursos de teologia da FAEST Academia, curso básico, curso médio, cursos livres na área teológica para abençoar a sua vida. Ao finalizar essa videoaula, passe lá e aproveite a oportunidade de estudar teologia com quem entende do assunto por um preço super acessível. Aproveite as nossas promoções. Todos os nossos cursos têm certificado reconhecido por convenções de igrejas evangélicas espalhadas por todo o Brasil. Tópico 3. Entrando pela porta e pelo caminho do céu. Subtópico 1. Arrependimento de pecados. Por meio das palavras de João Batista, em Mateus capítulo 3, versículo de 1 a 10, a mensagem pregada por ele para entrar no reino de Deus é o arrependimento. João Batista é uma voz que ecoa entre a antiga e a nova alianças, ou o Antigo e Novo Testamentos, confirmando as palavras dos profetas do Antigo Testamento, pois sua mensagem de arrependimento era a mesma pregada por Isaías e Jeremias. Então, é importante ponderar que o arrependimento bíblico não é uma questão meramente emocional, mas uma disposição para mudar de ideia
e um exercício que envolve o aspecto mental e moral do pecador. Por meio da pregação e da aceitação do Evangelho, mediante a ação regeneradora do Espírito Santo, o pecador renuncia ao pecado, reorienta a vida e firma uma resolução de deixar o caminho espaçoso para tomar o caminho que conduz para a vida eterna. Então, primeiro passo a ser dado, de acordo com a pregação de João Batista e dos profetas do Antigo Testamento, e o primeiro passo para entrar por essa porta estreita é o arrependimento. A pessoa ouve a pregação do Evangelho e o Espírito Santo a convence do pecado, da justiça e do juízo. Ela, então, se arrepende da sua vida de pecados, das suas práticas pecaminosas. Ela se arrepende e se volta para Deus, né, com o coração quebrantado e suplica o perdão que Deus oferece em Jesus Cristo. A partir desse momento, essa pessoa é convertida, nasce de novo, recebe o Espírito Santo em sua vida, e então ela, né, decide, a partir desse momento, viver de forma diferente da forma como ela vivia antes. Então, o primeiro passo é se arrepender. Se arrepender é dar um giro de 180 graus. Se a pessoa estava indo para um lado, ela passa a ir para o outro lado contrário, né? E isso é verdadeiramente servir e seguir a Jesus Cristo. Subtópico 2, confissão de pecados. O ministério de João Batista foi impactante. Muitos iam até ele e confessavam os seus pecados para serem batizados. A Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Sem que o homem reconheça que é pecador, jamais compreenderá que precisa de um Salvador. Por isso, a confissão pessoal dos pecados é uma perspectiva nova que aparece com o ministério de João Batista. Em Israel, a confissão era nacional e se dava em dia especial, como no dia da expiação, Números 5, 7. Por meio de João Batista, a confissão de pecados passou a fazer parte da tradição cristã. Desse modo, a pessoa confessa os seus pecados, Salmos 32, versículo 5, e afirma que crê em Deus Todo-Poderoso e Salvador, Romanos 10, 9 e 10. Após o homem reconhecer em confissão diante do Senhor que é um pecador, ele recebe o perdão de seus pecados. Provérbios 28, 13, 1 João 1, 7. Ou seja, primeiro passo, o arrependimento. Só que o arrependimento é algo subjetivo. A pessoa pode dizer, eu me arrependi. Mas só isso, ficou ali dentro da pessoa, mentalmente, né? A partir desse ponto que a pessoa verdadeiramente se mostra arrependida da forma como ela vivia, e ela entendeu o que é o Evangelho, a pregação do Evangelho, ela entendeu que precisa mudar de vida. A partir do momento que ela, então, se arrepende, ela dá aquela volta de 180 graus, ela precisa confessar os seus pecados. Ela precisa confessar, né? Eu reconheço que sou um pecador, eu reconheço que sou um mentiroso, reconheço que sou um idólatra, reconheço que sou um adúltero, reconheço que sou um viciado e etc. E ela confessa os seus pecados e, a partir desse momento, ela recebe, né, o perdão de Deus em Cristo Jesus. E passa a ser, então, uma pessoa salva que vai entrar pela porta estreita e seguir pelo caminho apertado que conduz, então, à presença eterna do Deus Todo-Poderoso. Então, a pessoa precisa, primeiro, se arrepender e, segundo, confessar. E foi o João Batista que introduziu, né, essa questão da confissão pessoal de pecados. Porque isso é uma perspectiva nova que começou ali com João Batista, porque na antiga aliança Israel apenas se arrependia de forma coletiva. Claro, quando um judeu cometia algum pecado, ele tinha ali aquela oferta que ele precisava fazer pelo pecado que ele havia cometido, para que os pecados dele fossem cobertos. Mas, coletivamente, no dia da expiação, a nação de Israel
pedia perdão a Deus pelos pecados que tinha cometido ao longo daquele ano que passou. Subtópico 3, produzindo frutos de arrependimento. Para João Batista, o batismo e a confissão somente não seriam as provas verdadeiras da mudança de vida. Era preciso apresentar frutos na vida como a marca de um arrependimento sincero. Em Lucas, no Evangelho segundo Lucas, podemos contemplar frutos concretos que João Batista esperava de quem se arrependesse. Honestidade, misericórdia, respeito às autoridades, dentre outros. Veja ali Lucas capítulo 3, versículo de 11 a 14. Isso era a prova de que a natureza da pessoa havia sido verdadeiramente transformada. Portanto, uma pessoa que teve um encontro verdadeiro com Jesus produzirá frutos dignos de arrependimento, uma nova forma de pensar e agir, um novo estilo de vida. Mateus 3, versículo 2 e Mateus capítulo 21, versículo 29. Então, veja bem, não basta a pessoa dizer que se arrependeu, confessar pecado e no dia seguinte não se verificar nenhuma mudança de comportamento, de pensamento, de estilo de vida na vida dessa pessoa que, entre aspas, levantou a mão e aceitou Jesus. Então, para a pessoa realmente mostrar que está arrependida, que fez a confissão correta dos seus pecados, que recebeu o perdão de Deus, que quer se servir a Jesus verdadeiramente, ela precisa, então, mostrar frutos dignos de arrependimento. E que frutos são esses? São muitos frutos. Aqui não estou falando do fruto do Espírito, estou falando de frutos que mostram que a pessoa realmente se arrependeu, ou seja, resultados do arrependimento dessa pessoa. Ela precisa ser honesta, ser verdadeira, exercitar misericórdia, perdoar, ela precisa ter um coração perdoador, ser pacificadora, ela precisa ser uma pessoa alegre, pacífica, etc. São muitas qualidades que a pessoa precisa mostrar para, de fato, confirmar que ela agora, depois do seu arrependimento, ela agora está servindo fielmente ao Senhor Jesus Cristo e andando pelo caminho apertado que conduz à vida eterna. Muito bem, estamos chegando à conclusão desta lição. Se você está sendo abençoado ou abençoada por essa videoaula, não esqueça de deixar aí o seu joinha, inscrever-se no nosso canal da Faeste Academia, comentar, compartilhar essa videoaula para que mais pessoas sejam alcançadas. E também não esqueça que aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia aqui da Faeste Academia, para abençoar a sua vida e edificar a sua vida também. Também você vai encontrar links para adquirir, para comprar os livros de ajuda que são citados aqui pelo comentarista desta lição, pastor Osiel Gomes, e são livros dentro do contexto aqui deste trimestre, do assunto do tema deste trimestre. Você fazendo isso, comprando através desses links, você vai estar nos ajudando a prosseguir nesse ministério de ensino da Palavra de Deus. Conclusão. No momento em que inicia sua jornada com Cristo, o cristão deve ter a consciência de que escolheu a porta estreita e o caminho apertado para trilhar o caminho do céu. Isso significa que precisamos renunciar ao eu, aos nossos pensamentos e desejos mundanos e carnais, para que Cristo apareça, segundo aos Coríntios 5,17. Isso só é possível por meio de um verdadeiro arrependimento, confissão de pecados e a experiência do perdão que só o Senhor Jesus Cristo pode conceder. Então, essa jornada com Cristo é uma jornada maravilhosa. Nós contamos com a presença do Senhor Jesus conosco o tempo todo. E temos também a presença maravilhosa do Divino Consolador, o Espírito Santo dentro de nós, nos fortalecendo, nos ajudando nessa jornada, até que cheguemos
ao destino final, ao porto que nos aguarda, a Canaã celestial, onde viveremos eternamente na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Muito bem, esse foi o conteúdo desta videoaula. Deus abençoe seus estudos e nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus.